Amados irmãos em Jesus, boa noite, boa tarde. Boa noite, boa tarde para os irmãos que nos assistem pela internet também. Vamos começar mais um trabalho da nossa casa, mais um trabalho abençoado, não é? Em primeiro lugar, vamos dar os recadinhos da casa. A gente pede para desligar o celular ou colocar no modo silencioso e que a gente possa manter o silêncio, né? Esse é um momento especial que a gente veio buscar coisas especiais, e quanto mais tranquilo a gente estiver, quanto mais em silêncio a gente estiver, e quanto mais ligado, não é, com o alto, com a espiritualidade e com Deus, mais a gente vai receber. Então, o mais difícil foi chegar até aqui. Então, que a gente se concentre para receber o máximo que a gente puder receber agora, não é? A gente gostaria de lembrar que tem a nossa biblioteca, tem livros para serem adquiridos, mas tem vários livros para serem emprestados, tá? Então pode pegar, ler sem pressa, devolver quando terminar, né? O Espiritismo é uma doutrina que prega muito, não é, o conhecimento. Então, é através do conhecimento que efetivamente a gente dá esse salto que a gente procura de qualidade de vida, né, e de crescimento da nossa consciência. Então, bastante importante. Sobre o atendimento fraterno que a gente tem aqui na casa, são as terças-feiras das 19h30 às 20h, as quintas-feiras das 19h30 às 20h e aos sábados, que é hoje, né, das 17h30 às 18h. Tá? Nesse atendimento, os nossos irmãos passam, né, por um orientador para saber o tipo de tratamento que será indicado, se será físico, espiritual ou somente espiritual, né? Então vai passar por uma triagem, vai ter uma conversa e o orientador vai fazer a orientação de qual tratamento seria para ser feito, né? A gente tem, no momento, alguns cursos em andamento. O curso mediúnico do primeiro ano é toda quarta-feira, às 14h e às 20h, os dois presenciais, tá? Aqui na casa. A gente está tendo o estudo do livro Nosso Lar, toda segunda-feira às 20h, é online. Quem não tiver acesso ao grupo, é só perguntar para o pessoal na recepção para entrar no grupo de WhatsApp para poder participar, tá? A gente tem evangelização infantil e pré-mocidade, quinta-feira às 20h, tá? Acho que é isso. Aí pediram para a gente falar também do projeto Leia Mais. A gente está com os capítulos 7 e 8 disponível aqui do estudo do livro Aconteceu na Casa Espírita, tá? E pode entrar no curso a qualquer momento, está liberado também. Esse curso vai ter um encontro de leitura dia 19/10, no sábado, às 14h. Beleza? É isso, os recados, tá? Tem bastante curso, tem bastante coisa, e assim, como a gente falou, o grande passo vem pelo conhecimento. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vamos ler a psicografia de hoje. Chama-se Mistérios Já Revelados. Quando os olhos materiais não enxergam além do véu, parece não existir nada mais no além. Parece ilusão acreditar que o Espírito continua seu sopro libertador. Parece quimera crer na força vibrátil e viva do pensamento. Parece impossível reencontrar quem amamos. Ao homem que não deseja crer além dos condutos do sentido físico, não conseguirá ter a certeza nem a esperança da imortalidade. Difícil será então alimentar-se do bem por convicção. O materialismo prático é insidioso, dificultando os movimentos da alma à prática do amor.
A nós que já cremos, mesmo sem vermos, mesmo sem lembrarmos, cabe a felicidade da verdadeira vida que vivemos desde já. Mistérios já revelados por Jesus. Aos que têm olhos de ver e aos que já têm ouvidos de ouvir. Como disse Jesus, quem tem olhos de ver que veja, e quem tem ouvidos de ouvir que ouça. Não é? Essa mensagem foi recebida aqui na casa pela nossa irmã Elaine em 23/7 desse ano. Vamos fazer nossa oração? Então vamos nos concentrar agora, pensar no nosso Mestre Jesus e pedir a Deus e à espiritualidade que nos envolva agora nos seus fluidos, nas suas melhores energias. Vamos pensar naquilo que nós viemos buscar essa noite. Agradecer a Deus por essa oportunidade, por esse ambiente bendito onde podemos ouvir sobre Deus, Jesus, paz, amor e esperança, e que contribuirá e muito para o nosso crescimento. O tratamento começa desde que a gente entra nas portas do Centro Espírita. Então a gente agradece e pede a Deus que abra, como foi lido na mensagem, os nossos ouvidos e olhos espirituais, para que a gente possa ter o maior aproveitamento das palavras edificantes que serão ditas aqui essa noite. Já aproveitando e pedindo para Jesus e a espiritualidade abençoar o nosso irmão Mauro, que trará o evangelho dessa noite para a gente. E assim, com uma oração de Pai Nosso, a gente inicia essa parte abençoada dos nossos trabalhos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja, e graças a Deus. Amém. Vai lá, irmão. Boa noite a todos. Hoje nós vamos falar a respeito aqui do capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é intitulado Bem-aventurados os pobres de espírito. Especificamente o tema: quem se elevar será rebaixado. E para começar, é preciso a gente entender o que seria pobre de espírito, né? Geralmente no jargão popular por aí, pobre de espírito, a gente tem a noção de que seja uma pessoa tola, que não sabe discernir as coisas e tal. Mas não é isso, né? Isso é o sentido popular que se usa por aí. A pessoa faz uma coisa errada, pobre de espírito, né? Mas para Jesus não é isso. Para Jesus, o pobre de espírito é o espírito humilde, né? É o espírito isento de maldade, né? É o espírito que pratica a humildade e sabe se colocar no seu local do concerto universal, né? É preciso a gente entender isso. E então a leitura que diz aqui do o que se elevar será rebaixado, está aqui no item 5 do Evangelho, item 5 do capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. É um trecho do Evangelho de Lucas, capítulo 14. Diz assim: e aconteceu que, entrando Jesus num sábado em casa de um dos principais fariseus, a tomar a sua refeição, ainda eles o estavam observando.
E notando como os convidados escolhiam os primeiros assentos à mesa, propôs-lhes esta parábola. Quando fores convidado a uma boda, não te assentes no primeiro lugar, porque pode ser que esteja ali outra pessoa mais autorizada que tu, convidada pelo dono da casa, e que vindo este que te convidou a ti e a ele, te diga, dá o teu lugar a este, e tu, envergonhado, vás buscar o último lugar. Mas quando fores convidado, vai tomar o último lugar para que, quando vier o que te convidou, te diga, amigo, senta-te mais para cima, servir-te-á isso então de glória na presença dos que estiverem juntamente sentados à mesa. Porque todo o que se exalta será humilhado e todo o que se humilha será exaltado. Então, isso aqui é um trecho do Evangelho de Lucas, como já havia dito, do capítulo 14, versículos de 1 a 7 e capítulo 11. Então, partindo dessa premissa, né, o que será que Jesus quis dizer? Que o que se exaltar será humilhado e o que se humilhar será exaltado. Jesus fala justamente sobre a pobreza de espírito, ou seja, sobre a humildade. Nós devemos entender que o orgulho, que seria o contrário da humildade, nos é muito prejudicial. Muitas vezes, no mundo, nos dias correntes de hoje, o orgulho tem comandado as nossas ações materiais. E se nós nos deixarmos levar, isso é muito prejudicial para nós mesmos. Então, saber ser humilde não é, como muitas pessoas imaginam, ser covarde ou ser medroso. Não é isso, é termos ponderação. É preciso ponderar no nosso dia a dia as nossas ações. Tudo que o Cristo trouxe nos seus evangelhos, né, que foi anotado pelos evangelistas, né, tudo que Jesus exemplificou, as curas, mas principalmente os seus ensinamentos, né, veio para nos ensinar o modo de se viver de maneira a não nos complicarmos. Nós sabermos atravessar pela nossa vida aqui, pela nossa reencarnação, mas não só quando estamos reencarnados, mas principalmente porque a reencarnação ela é um acelerador de progresso do espírito. Quando nós estamos desencarnados, nós passamos por reavaliações, passamos por aprendizado, passamos por uma série de coisas, mas o acelerador de evolução é reencarnado, porque é onde nós passamos pelas provas e pelo exercício do que a gente aprende. Então, a humildade, a ponderação deve nortear as nossas ações. Porque se a gente vai como se diz popularmente, vai da valsa, a gente passa pela reencarnação que nem percebe e quando vê não adiantou nada. Quer dizer, nós não nos adiantamos nada. A gente não atrasa, mas também não adianta, né? Fica estacionado. Então, do que nos vale sermos exaltados materialmente, né? Sermos exaltados na nossa vida aqui de relação encarnada, e sermos rebaixados na espiritualidade, ou seja, não avançarmos 1 milímetro. Não é porque tudo que é material, toda conquista material, tudo que nós temos aqui, é para o uso fruto do espírito enquanto encarnado. Mas nada nos pertence, nem o próprio corpo. Vamos dizer assim, o nosso corpo físico ele é um pedaço da natureza que nós estamos utilizando. Quando desencarnamos, isso é devolvido à natureza para ser reutilizado em outra parte. O que persiste, o que continua e o que vive, somos nós, seres espirituais. Então, o material é meio, ele não é finalidade. De que me adianta amontoar bilhões de dólares
e não bem utilizá-los em favor do próximo, em favor do avanço, em favor da sociedade, se eu não vou levar um centavo? Né? Então, essa é a questão que Jesus propôs. Né? Ele propôs que a gente tenha sabedoria para viver. É proibido ter posse material? Não, não é proibido. Está aí para a nossa disposição. Quer dizer, o universo está à disposição do Espírito. Não é só o nosso amado planeta, o universo todo. A criação de Deus está, a criação, digo, material, está à disposição do nosso desenvolvimento. Do desenvolvimento do princípio espiritual. Está aí. Então, e tudo é transitório, tudo que é material, ele é transitório. O nosso próprio Sol, um dia haverá que se apagará, porque não terá mais combustível para queimar. É da natureza, né? Os astrônomos estudam, né? Estrelas supernovas que estão aí, vamos dizer assim, se energizando agora, e tem as que já se apagaram, que só nos chega a luz aqui, pela distância, mas ela mesma já está apagada. Então o nosso Sol um dia vai se apagar, vai ser impossível ter vida física nesse ambiente. Então tudo isso é transitório e nós precisamos tomar consciência de usar os bens que são transitórios ao nosso favor, ou seja, a favor do espírito, não a favor de uma vida efêmera, de uma reencarnação, vamos chutar alto aí, de 100 anos. Isso pode ser motivo de queda para o espírito. A má utilização dos bens materiais. Então, quer dizer, nós devemos cuidar dos bens materiais desde o nosso próprio corpo físico. Né? Cuidar dele direitinho, mas ele não é a razão da nossa vida. A razão da nossa vida é o aprendizado que nós fazemos durante essas reencarnações. Então devemos cuidar da saúde física, devemos cuidar da saúde do planeta, né? da comunidade. Devemos procurar fazer o máximo de bem necessário que estiver ao nosso alcance. O que estiver ao nosso alcance, não é fazermos o impossível. O que está ao meu alcance agora é só uma prece pelo meu amigo que está doente? Faça prece, poxa vida. Ele está precisando de remédio, eu não tenho um centavo para comprar um remédio para ele. Não tem problema, ore por ele. É fazer o bem que está no nosso alcance. De que me adianta eu fazer um monte de benfeitorias procurando tomar alguma vantagem material nisso? Para aparecer, vamos dizer assim, né? Fulano é bondoso, ele faz tanta doação, tanta coisa, mas muitas vezes aquilo pode ser fruto de rapina. Então vai beneficiar quem recebe, mas quem doou não se beneficiou. Jesus sempre nos traz esses exemplos de humildade. Ele curava as pessoas e ele dizia, a sua fé te curou. Jesus era humilde, ele não falava, eu te curei. Pilatos questionando, quer dizer que tu és rei? Ele falou assim, tu o dizes. Então, percebe o exemplo, né? Desde o seu nascimento, né? O Cristo nasceu num estábulo, né? Numa manjedoura. O homem mais importante que já pisou nessa terra era humilde. Percebe os ensinamentos do Cristo como nos chegam? A sua maneira de agir nos mostra a direção. Grandes vultos aí do cristianismo, né? Paulo, Santo Agostinho, São Francisco de Assis, Antônio de Pádua, continuadores do cristianismo, divulgadores. Observem a vida dessas pessoas.
Muitos, né, que nem Francisco de Assis era rico, era, entre aspas, um playboy da época. Mas quando deu o start na cabeça dele que aquilo não era a vida que ele devia levar, ele se despojou de tudo. Tudo que era material, ele se despojou. Ele falou, não preciso disso para viver. Mas isso são mártires, isso são grandes exemplos. Nós não precisamos fazer isso. Nós temos que fazer o bem que está ao nosso alcance. Porque todo e qualquer esforço na direção do bem se multiplica. Todo e qualquer. Não importa o tamanho. Ele vai multiplicar e vai render frutos lá na frente. O próprio Cristo dizia, né, da semeadura, uns frutos renderão, uma semente renderá 30, outros 60 e outros 100 por um. Ele quis dizer que sempre vai frutificar, não importa a quantidade. Jesus dá o exemplo do óbolo da viúva na doação do templo, né, que depositou lá a moedinha. Ela depositou o que ela tinha de melhor. Não é o valor, né, o valor pecuniário, não é o valor financeiro daquilo que se doa, mas é o valor do coração, é o valor da atitude que manda. Né? E isso é preciso sair no jornal? Não precisa. Quer dizer, quando você fala que a esquerda não sabe o que faz a direita, não é que a gente precisa fazer as coisas escondidas, não precisamos fazer escondido. Mas que isso não seja motivo de escândalo, né? Olha, eu estou fazendo. Não precisamos disso. Quantas vezes a caridade que nós temos que fazer está dentro do nosso lar? Não é lá fora. Mas é a tolerância, a compreensão, a paciência, né? As boas atitudes. Não fazer ao próximo o que não se deseja para si. Dentro da minha casa estão os meus próximos mais próximos. Dentro da minha casa está ali, dentro das nossas casas está ali os nossos mais ricos compromissos. De amor, de afeto, de carinho e de crescimento. Se nós abandonarmos o nosso lar, uma outra hora nós vamos ter que retomar isso. Vamos ter que retomar. Aí as pessoas perguntam, quer dizer que o casal que vive brigando deve se manter junto? Não. Se forem inevitáveis as brigas, eu acho que é melhor parar, de alguma forma. Mas o esforço tem que ser de todos para que as brigas nos aconteçam. A doutrina espírita é uma coisa fantástica que tem nas nossas vidas, porque a doutrina espírita nos fala da reencarnação. Outras religiões cristãs não falam da reencarnação. Fica difícil de explicar por que eu tenho que conviver com fulano que é uma pedra no meu sapato. Por que eu tenho que conviver com ele? Por que eu tenho que aceitar as estroinices que faz comigo? Será que não estou recebendo de volta as estroinices que eu fiz com ele ontem? Não é? Então, a reencarnação, quando o casal toma conhecimento da reencarnação, dessas questões que o Espiritismo nos traz, olha, auxilia, eu digo por experiência própria, auxilia bastante na vida do casal. A gente pondera um pouco mais, né? A gente pondera um pouco mais, a gente erra menos. Não é que o outro erra menos com a gente, nós erramos menos com o outro. Essa é a questão. É o que eu faço, não o que o outro faz. Então, a doutrina espírita nos ensina a sermos tolerantes, a sermos proativos na direção do bem. Nos ensina a razão do perdão. Então, ser pobre de espírito é isso. É procurarmos agir desta forma. Nos humilharmos hoje para sermos exaltados
lá na frente. Ou seja, essa exaltação lá na frente é nós colhermos o fruto do bom plantio que eu fiz. Então, ser pobre de espírito não é ser bobo. Muito ao contrário, é ser inteligente. É isso. A convivência nossa é difícil? Claro que é difícil. Quem criou a convivência difícil somos nós. Imaginemos o nosso planeta sem o ser humano. Tem algum defeito? A natureza vive em harmonia. Não, o ser humano, por saber usar o livre-arbítrio, quer dizer, por estar aprendendo a usar o livre-arbítrio, é que cria transtornos. Né? Não é a natureza que cria transtorno. Nós, seres humanos, criamos transtornos. Então, quem tem que consertar esses transtornos somos nós. E nós sofremos as consequências da nossa má conduta, ou não vou dizer má, mas da conduta inexperiente, né? Porque Deus não criou um espírito mau, não é isso. Né? Mas nós temos a nossa inexperiência e nós temos que ir nos burilando ao longo do tempo. Observamos hoje em dia, né? No dia de hoje, quantos conflitos estão acontecendo no globo? Né? Guerra, bomba, isso, aquilo, interesses escusos, né? Com medicamentos, com o mau uso dos recursos naturais, não importa a consequência. Quem vai ter que consertar? Nós. Eu sempre falo assim de fazer um exercício utópico, né? Vamos imaginar que todo mundo vai dormir hoje e amanhã a gente acorde respeitando o próximo como Jesus recomendou. Ou seja, não fazendo para o próximo o que eu não gostaria de receber. E ao contrário, o que eu gostaria de receber ou fazer para o outro. Olha, o mundo estava transformado. Aquele tão famoso planeta, né, que ele fala da espiritualidade, né, de regeneração, já estava acontecendo, já estaria acontecendo. Então depende de nós, depende da nossa atitude. Então não adianta eu querer ser melhor do que o meu irmão, eu vou ser rebaixado ao real lugar que eu deveria estar. Porque eu não sou melhor do que ninguém. O próprio Cristo, nesse capítulo, é narrado aqui também, que a esposa de Zebedeu, né, chamava-se Salomé, chegou para o Cristo em determinada altura e falou assim, Senhor, aí Jesus falou para ela, o que queres? Ela falou assim, eu gostaria que os meus 2 filhos estivessem no reino da glória, mais ou menos isso, com o Senhor, ou à esquerda e à direita. Os filhos eram Tiago o maior e o João Evangelista, que eram os filhos de Zebedeu. Né? Aí Jesus argumentou tal, e em determinada altura ele falou assim, aquele que quiser ser o melhor, que sirva mais. Porque o Filho do Homem, ou seja, ele, veio para servir e não para ser servido. Logo, todas aquelas parábolas, todos aqueles ensinos de Jesus, nos direciona para a vida. Quem quer ser o melhor, que sirva mais. Porque ele vai ser o melhor não aqui. Ele vai ser o melhor para a eternidade, para sempre. O Espírito não retroage. As suas virtudes jamais serão tiradas. Virtude adquirida, conquistada, é perene. Os defeitos não. Os defeitos vão caindo por terra, né? A gente vai levando. Mas a virtude não. Nós temos tantos exemplos, né? Se a gente observar, dentro da doutrina espírita, né? Um Chico Xavier, puxa vida, né? Que exemplo de vida! E ele dizia que ele devia muito, que ele era o Cisco Xavier, não era o Chico, ele era um Cisco. Né? Então, vira e mexe, o Cristo nos manda algum exemplo, né? Para nos mostrar que é possível.
Nós vamos mostrar que é possível. Isso é ser humilde, isso é ser pobre de espírito. O Chico Xavier era paupérrimo, né? Ele não era um espírito pobre, ele era paupérrimo de espírito. Com a sua humildade, com o seu trabalho, com a sua fé, né? O quanto ele fez pela humanidade, né? Ele não fez para ele fez para a humanidade. Coisa fantástica. E eu digo, não é só momentos dos consolos, né? Mães que ele consolou, pais, filhos, através das psicografias, trazendo mensagem. Não é só isso, né? O grande legado que ele deu foi a sua vida, o seu exemplo. Esta foi a grande façanha do Chico. A sua maneira de viver, que nos mostrou que é possível fazer. Sabe, e assim é só a gente observar, mas parece que o mundo hoje nós estamos olhando só para hoje, né? Eu observo os jovens hoje, né, da maneira que tem se vivido. O amanhã não importa, interessa hoje. Isso vai te fazer mal. Né? Que nada. O número de suicídios tem aumentado, principalmente nas faixas etárias mais baixas. Isso é lamentável, né? Isso é lamentável. Número de homicídios, tudo quanto é coisa ruim tem aumentado, né? São momentos difíceis, sabemos. Mas a gente tem que colaborar ao contrário. Quando nós ouvirmos uma notícia dessa, ao invés da gente condenar isso e aquilo, a gente tem que orar para que melhore. Né? Não é concordar com o erro. Eu não concordo com o uso de drogas, eu não concordo com o suicídio, né? Eu não concordo com uma série de coisas. Mas eu preciso fazer alguma coisa ao contrário. Não basta só não concordar. E só criticar, né? Criticar piorou. A pessoa, além de cometer um ato insano, a gente vai e acaba de cacetar. Não pode, não podemos fazer isso. É preciso tolerar, é preciso aprender com ele. O erro não é pedagógico, mas é preciso aprender com eles. E eu vendo a lição de hoje, aqui eu vi a lição do último capítulo, a última lição do capítulo 6, né? Que a gente começou aqui no capítulo 7. Rapidinho, eu vou ler para vocês uma mensagem do Espírito de Verdade. O Espírito de Verdade foi o Espírito, assim, que se intitulou como Verdade, que guiou a codificação da doutrina espírita com Kardec. Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que a suplicam. Seu poder cobre a terra e por toda parte, ao lado de cada lágrima, põe um bálsamo que consola. O devotamento e a abnegação são uma prece contínua e encerram um profundo ensinamento à sabedoria humana. E a sabedoria humana reside nessas duas palavras. Possam todos os espíritos sofredores compreender esta verdade, ao invés de reclamar contra as dores, os sofrimentos morais, que aqui são na terra o vosso quinhão. Tomai, pois, por divisa essas duas palavras, devotamento e abnegação. E sereis fortes, porque eles resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. O sentimento do dever cumprido vos dará a tranquilidade de espírito e a resignação. O coração bate melhor, a alma se acalma e o corpo já não sente desfalecimentos, porque o corpo sofre tanto mais quanto mais profundamente abalado estiver o espírito. Fantástico, né, amor? Que possamos aí então, né, ter essas duas palavras
por lema, o devotamento e a abnegação. Nos devotarmos mais uns aos outros, né? Sermos abnegados, sermos pobres de espírito, sermos mansos de coração. Né? Isso é uma luta constante, né? É uma luta de 24 horas a cada dia, buscando a melhora, buscando controlar os instintos, né? Refreando, repensando, refazendo. É o que nós estamos fazendo aqui. Ninguém está pronto ainda. Nós estamos nos aprontando. Então, a queda é natural que aconteça. Nós não podemos ficar caídos. A cada queda que tivermos, que nós julgarmos queda, a gente tem que rever o conceito e tentar consertar. Sempre assim. Se fôssemos perfeitos, já não estaríamos aqui, teríamos outras atribuições. Porque no universo é assim. Cada qual na sua posição. E a posição a gente vai galgando. Até chegarmos um momento que a gente não sabe o que vai acontecer. Mas vamos procurar nos preocupar com o agora, que é onde eu tenho agido, aonde eu tenho a condição de agir. O que eu fiz de errado ontem já foi feito. O que eu fiz de bem também. Então vamos procurar acertar agora, que é onde eu posso agir. Porque o meu amanhã depende de hoje. O meu amanhã depende de hoje. Então é isso. Esse é o recado que a doutrina espírita nos trouxe hoje a respeito da interpretação das lições do Cristo. As lições do Cristo vão nos acompanhar eternamente. Só que a cada vez a gente vai ter uma melhor compreensão do que ele quis dizer para nós. Tá bem? Agradeço a atenção de todos. Uma boa noite. A gente vai fazer a oração, mas antes eu queria perguntar se tem alguém aqui na casa pela primeira vez. Tem alguém pela primeira vez? Você desculpa não ter perguntado antes. É com atraso, mas não com menos importância, que dou as boas-vindas, não é? E que você se sinta muito bem recebido e que tenha paz aí no seu coração, não é? E que volte toda vez que quiser, que será sempre bem recebido em nome de Jesus, tá bom? Então a gente agradece, irmãos, por essa oportunidade, por essas palavras benditas, né? Que a gente escolha o melhor terreno no nosso coração para essas sementes que são a palavra do Evangelho caírem e frutificarem, como nosso irmão Mauro falou, de preferência a 100 por 1, né? A gente agradece então a oportunidade que a gente possa levar para casa essa paz, esse ensinamento, para que sejamos cada dia melhores, né? E todas as pessoas que estão ao nosso redor estejam melhor também. E que a gente possa dar a nossa, ainda que humilde, ainda que singela, a nossa contribuição para esse mundo melhor, para essa terra nova, para essa terra de regeneração. E assim a gente já vai se preparando para os passes. Em agradecimento a gente faz a prece da Ave Maria. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa passagem, que assim seja, e graças a Deus.